decepção por não ter nenhum oponente forte o suficiente pra poder bater de frente. De novo eu já sabia que eu não era mais um, mas sorte desde o início, meu nome é Lumbu. Eu posso ser bem cruel, forte o suficiente pra poder partir o céu. Então encontrei um Deus que eu vou competir. Então vamos lá, Thor, tente me divertir. Minha vida toda foi um absoluto teto. Destruí exércitos com a balança do martelo. Ninguém à altura, é uma decepção. Hoje é o que te espera, contra o Deus do trovão. Então vamos, me mostre, você é mesmo forte. Então tente sobreviver, é o meu primeiro combo. Eu tenho a minha força pra luta não acabar. Sentimento hostil, o martelo acordar. Então é isso que é teu, um confronto de verdade. Não contei o meu sorriso, só sinto felicidade. O homem tá na força, o supremo Deus do norte. Não vamos lutar, é um confronto até a morte. Esse Ragnarok está apenas começando. Então eu queira vencer, os deuses são humanos. Na primeira disputa já chama a atenção. O guerreiro mais forte contra o Deus do trovão. Finalmente alguém eu tô, mas pode perder a esperança. Não há guerreiro que suporte a extensão da minha lança. Quando os gigantes pereceram contra mim, mas como sobreviver, despertando me unir. Oi gente, eu estou aqui para lhes informar sobre os conceitos da teoria. E se eu reencarnasse em Nanatsu no Taizai, no caso os Ranks espadas e tals, então sem enrolar vamos logo com isso, começando pelos Ranks das sombras. Soldado, poder superior a um cavaleiro sagrado. Soldado de elite, poder comparável a uma fada e gigante de baixo escalão. Guerreiro, poder comparável a uma fada e gigante de escalão médio. Guerreiro de elite, equiparável a demônios vermelhos, cinzas, azuis e laranjas. Cavalaria, equiparável a uma fada e gigante de alto escalão. Cavalaria de renome, poder igual ao do rei das fadas e anjos de escalão médio. General, equiparável aos anjos demônios e gigantes de alto escalão. Grão-general, poder equivalente com os 10 mandamentos. Comandante, equivalente aos Induras é os demônios pacificador, é o demônio dormioco. Essas sombras podem liderar suas próprias facções. Grão-comandante, poder igualado com o demônio primordial e é capaz de liderar 7 líderes de facções, sendo assim como uma organização própria. Comandante geral, é aquele que comanda todas as sombras depois do monarca das sombras e é um posto para a sombra mais forte. E cada rank possui 9 níveis, e conforme mais forte uma sombra fica, mais difícil é para subir de nível. Agora os tipos de Olofos. Olof comum. Um Olof que não apresenta nenhum tipo de poder ou habilidade especial. Olof especial. Um Olof com um tipo de poder ou habilidade único ou extremamente raro. Raros. São Olofs que possuem uma força física ou energia espiritual anormais. Éters. São Olofs que andam em bando normalmente com o mesmo de seu tipo, mas às vezes Olofs de tipos diferentemente do seu. Espião. Este tipo são Olofos que apresentam um certo grau de inteligência normalmente, chegando a falar frases incompletas que muitas vezes não dá para entender grande coisa. Minos. São Olofs gigantes que de vez em quando conseguem ir para o mundo dos mortais. Adjuxar. São Olofs muito poderosos que muitas vezes evoluíram ou se alimentando de outros Olofos ou devido a assuntos especiais. Vasto Lorde. São Olofs que nasceram ou foram criados contendo uma grande energia espiritual superior a todos os outros, podendo causar destruição só com sua presença. Agora os Arrancars. Aiurus. São Olofs que acabaram de virar Arrancars. Apesar de já terem uma inteligência humana, eles ainda podem ser muito agressivos. Rasura. São Arrancars de baixo escalão normalmente. Esses são os que foram transformados recentemente. Isurus. São Arrancars de médio escalão e possuem grande quantia de energia espiritual. Zarus. São Arrancars que talvez possam ocupar o posto de espada, porém são tão raros de aparecer que em 3.000 anos só existem 4 desse tipo de Arrancar. Espadas. Estes são os 10 Arrancars mais fortes, eles recebem um número de 1 a 10, recebendo uma espada chamada de Zanpakuto Arrancar 0. Este é o posto destinado ao mais forte. É mais leal a Arrancar. Este Arrancar fica no comando depois do Rei de Astels. Agora os ranks de artefatos e arranjos, indo do mais fraco para o mais forte. Rank comum, rank humano, rank terra, rank céu, rank espiritual, rank demoníaco, rank divino, cada um possuindo os graus inferior, baixo, intermediário, alto e superior.
No caso dos arranjos, eles têm tipos diferentes, também sendo eles arranjos do tipo ofensivo, feito para causar danos físicos nos alvos. Defensivo, feito para proteger os usuários, muitas vezes criando barreiras. Ilusório, feito para criar ilusões, podendo ser usado também para ataques mentais. Espaciais, feitos para transportar pessoas ou objetos para diferentes lugares ou para acessar outros mundos através de portais. Invocação, feitos para invocar criaturas, sendo elas desde demônios, olofs ou até de outros mundos. Agora permitam-me apresentar os 10 espadas. Eu descreverei eles e vocês usem suas imaginações, porém vai ter 3 espadas que eu não falarei, pois vocês já os conhecem, então eu só falarei os nomes dele. Ok, então bora. 10ª espada Azirum. Um cara com um temperamento agressivo e explosivo. Ele tem um cabelo grande de cor preto com as pontas azuis com pele branca. Seu buraco fica no lugar do olho direito, junto da máscara que cobre metade da testa e a bochecha direita, e forma um chifre e tem ossos saindo parte de cima das mãos com seu número exposto em cima do seu olho esquerdo. Forma 1. Nesta forma o Azirum fica com toda a testa coberta pela máscara e 2 chifres, um em cada lado, espinhos de ossos saindo das mãos e como uma armadura de exoesqueleto em volta de si. Habilidade. 10º nível Cero Azul. O usuário amassa energia espiritual em uma esfera azul na mão esquerda que é capaz de causar grande destruição conforme seu usuário. Espinhos explosivos. O usuário pode disparar diversos espinhos que, quando atingem o alvo, explodem, causando grande destruição. Soco meteórico. O usuário imbui energia espiritual nas mãos e dá uma chuva de socos. Cada soco dado recebe mais 20.000 toneladas de força. 9ª espada Daishin. Ele tem uma boca em cada palma da mão com um buraco na barriga e sua máscara fica no topo esquerdo da cabeça com 2 chifrinhos irregulares, a cor do cabelo e loiro avermelhado, e ele bem calmo e sociável. Seu número fica no ombro esquerdo. Forma 1. Ele fica com uma boca gigante em seu peito e possui asas de morcego branco. Seus chifres crescem apontando para frente. Habilidade. 9º nível Cero As Escuras. Energia espiritual e amassada em uma esfera avermelhada negra na ponta do dedo indicador, sendo um disparo muito letal. Argila explosiva. Suas bocas da mão e do peito são capazes de devorar pedras. Ferro é terra, transformando em massa de argila que ele pode moldar como sua mente quiser, dando vida a eles, e caso ele queira, essas argilas explodem em uma onda de energia espiritual. Suas argilas são divididas em C4. Um monte de bombinhas em forma de insetos que passam despercebidos pelos inimigos. C3. Uma bolinha que explode, liberando várias bombas em forma de pássaros. C2. Uma massa de argila em forma de centopeia gigante que prende os inimigos, então causa uma explosão gigantesca. A C2 pode prender até 5 alvos. C1. É um boneco gigante da forma Olof do Daishin que, ao explodir, não causa destruição, apenas libera milhares de milhões de nanobombas que destroem todos os seres vivos menos poderosos que ele em um raio de 20.000 quilômetros, os destruindo de dentro para fora. C0. O Daishin consome o máximo de material e energia espiritual e depois eles se explodem, destruindo tudo em um raio de 50.000 quilômetros. 8ª espada Vision. Pele negra, cabelo preto, sua máscara fica na cara, cobrindo seus olhos e sua bochecha esquerda. Seu buraco fica no pescoço, seu número fica no lado direito do pescoço, e com físico bastante saudável. Ele normalmente calmo, mas pode ser agressivo às vezes e não muito sociável. Forma 1. Uma armadura com 2 olhos grandes aparecem no seu peitoral junto com uma espada clopada em seu antebraço e com sua máscara ainda cobrindo seus olhos, porém agora cobrindo todo o seu rosto junto. Habilidade. 8º nível Cero Avarento. Cria uma esfera verde claro após ser disparado. Caso o alvo sobreviva a ira, perder todos os seus poderes mágicos e espirituais temporariamente. Produção e manipulação de fogo. Ele é capaz de criar fogo do nada e usá-lo livremente como bem entender. Raios laser. Ele pode concentrar energia espiritual em seus olhos no peitoral e dispará-los em feixes alinhados, cortando praticamente tudo. Forma 2.
Sua máscara agora cobre seu rosto, mas não seus olhos de cor verde claro. Ele agora possui uma cauda de 10 metros saindo de sua coluna vertebral e espinhos grandes e pontudos nos ombros. Habilidade: Visão. Ele pode antecipar os movimentos dos inimigos através dos padrões usados. Controle visionário. Ele pode controlar objetos marcados em seu campo de visão através do movimento das suas mãos, mas quando ele pisca o efeito passa. Sétima espada Puppet. Uma menininha com cabelo verde com chiquinhas no cabelo. Sua máscara fica no topo da cabeça, seu número fica na costa dela, seu número fica na bochecha, seu buraco fica na barriga. Ela é bastante imperativa e ansiosa, porém amigável. Forma 1. Ela fica com um corpo de adolescente e ganha luvas com espinhos. Duas patas grandes de aranha saem da parte superior da costa. Habilidade: Sétimo nível Cero da Devastação. Amassa energia espiritual em uma esfera roxa que, quando disparada, causa uma onda de destruição em massa. Esse cero é ampliado quando usado em conjunto com uma arma. Fios espirituais. Ela pode moldar sua energia espiritual em fios finos, porém muito resistentes e afiados. Marionetes. Ela pode usar os fios espirituais para prender os inimigos e usá-los como marionetes vivas ou prender em corpos inanimados. Espinhos letal. Ela pode disparar espinhos com veneno muito mortífero das suas luvas. Olho da medusa. Ela pode usar seus olhos para petrificar seus inimigos, porém devido à quantia absurda de energia espiritual ela só pode usar isso 2 vezes por semana, por isso ela não fica com este poder ativo constantemente. Sexto espada Grimjove. O mesmo do anime. Forma 1. A mesma do anime. Habilidade: Sexto nível Cero a curta distância. A energia espiritual amarelo esbranquezado e amassada em uma esfera na palma da mão e atinge o inimigo a 5 metros de distância. As mesmas do anime. Quinta espada Kira. Ela tem cabelo grande castanho com pontas avermelhadas, pele branca, sua máscara cobre a boca e parte do nariz e seu corpo e bem desenvolvido. Seu número fica na parte de cima da mão e seu buraco fica no pescoço. Ela é manipuladora, orgulhosa e narcisista. Forma 1. Ela fica com asas negras com as pontas vermelhas. Sua máscara se estende cobrindo seus peitos e uma espécie de espada de ossos flexível enrolada no braço direito. Habilidade: Quinto nível Cero da Morte. Cria uma esfera cinza escuro que, após atingir o alvo, mesmo só de raspão, o alvo morrerá, tendo toda a sua vitalidade drenada. Ilusão e manipulação. Ela pode criar qualquer tipo de ilusão e manipular qualquer mente mais fraca do que ela. Transformar ilusão. Ela pode fazer qualquer objeto de suas ilusões se tornarem reais. Manipulação corporal. Ela pode fazer seu corpo aumentar e diminuir de tamanho. Quarto espada Ukiyoha. O mesmo do anime. Forma 1. A mesma do anime. Habilidade: Quarto nível Cero menos. Produz uma esfera verde preto escuro que é menos potente em devastação e destruição e melhor em precisão e velocidade. As mesmas do anime. Forma 2. A mesma do anime. Habilidade: As mesmas do anime. Forma 3. O Ukiyoha nesta forma possui 4 asas negras, cabelo branco. É uma pulseira de energia verde em cada pulso. Habilidade: Produção e manipulação de energia espiritual. Ele pode criar e manipular sua própria energia espiritual como bem entender, criando armas e escudos. Penas mortais. Ele pode atirar as penas de suas asas como projéteis perfurantes em alta velocidade. Terceiro espada Alibel. O mesmo do anime. Forma 1. A mesma do anime. Habilidade: As mesmas do anime. Terceiro nível Cero congelante. Cria uma esfera azulada e branca que, quando disparada, congela tudo em seu caminho. As mesmas do anime. Segundo espada Soul King. Ele tem pele branca, cabelo branco cinzento bagunçado, seu buraco fica no peito, seu número fica no lado esquerdo do peito. Ele quase inexpressivo e antissocial, porém às vezes fica temperamental e explosivo. Sua máscara cobre seu olho esquerdo e pare do lado esquerdo da cabeça. Forma 1. Ele possui 3 pares de asas brancas e com mãos pretas e derramando um líquido corrosivo dos olhos e uma cauda de escorpião na costa. Habilidade: Segundo nível Cero venenoso.
Cria uma esfera nojenta de um líquido roxo gosmento. Quando atinge o alvo, explode em uma onda de veneno ácido que derrete o inimigo. Manipulação de almas. Ele pode retirar as almas daqueles mais fracos que ele espiritualmente. Ele pode retirar desde pedacinhos pequenos até a alma por completo de alguém, reduzindo seu tempo de vida. Marionetes de almas. Ele pode colocar essas almas em objetos inanimados que seguem sua vontade. Eles possuem aspectos do dono original da alma. Primeiro, espada Dark/Mazurus. Ele tem cabelos negros e pele branca, olhos vermelhos. Seu número fica na língua, o buraco fica no pescoço e sua máscara cobre seu maxilar, o que o diferencia e que ele possui duas personalidades, um cara calmo e pensativo, o outro um cara agressivo e ansioso, e cada um tem uma forma própria. Forma 1 Dark. Ele fica com asas de coruja na costa, garras de leão nas mãos e pernas e uma cabeça de serpente saindo da parte inferior da costa. Habilidade. Primeiro nível, Cero Negro. Uma esfera negra e criada, e quando disparada tudo com exceção aqueles que também o possuem e apagado da existência. Corte do céu. Ele pode crescer suas garras para fazê-las, corta tudo em seu caminho. Onda da ruína. Ele bate as asas criando ondas de vento que destroem quase tudo em seu caminho, alcançando até 100 metros. Forma 1 Mazurus. Ele fica com asas de dragão na costa e um olho no peito com um símbolo de destruição. Habilidade. Laser Omega. O olho no peito concentra a energia e então libera em um feixe que segue o alvo até atingi-lo. Produção e manipulação de chamas vermelhas. Ele pode criar e moldar chamas vermelhas mais potentes que chamas comuns, como bem entender. Arrancar Zero Endal. Ele tem pele negra, cabelo liso e preto e uma barba de cavanhaque preta, e sua máscara cobre suas bochechas e sua testa, mas não seus olhos azuis, e seu nariz e seus chifres vão e se retorcem para cima e depois com a ponta virando para trás. O seu número fica no meio do pescoço, seu buraco fica no peito. Ele calmo, elegante e leal, mas pode se estressar facilmente por determinadas coisas. Forma 1. Ele possui uma armadura endoesquelética em volta de si mesmo. Habilidade. Probabilidades. Ele pode prever todas as variáveis e probabilidades em microsegundos, prevendo praticamente tudo no campo de batalha. Controle dos ossos. Ele pode controlar seus próprios ossos, como bem entender. Forma 2. Ossos grandes saem de sua coluna vertebral e o cercam, aumentando sua defesa e criando mini adagas de ossos, uma em a cada antebraço. Habilidade. Clones espectrais. Ele pode criar réplicas de si mesmo que na verdade são clones feitos de energia espiritual que se dissipa após serem destruídos. Forma 3. Ele agora esquece tudo anteriormente com exceção das habilidades e possui chifres de cervo e 4 braços, os 2 braços esquerdos segurando um arco e flexa, um braço direito segurando uma espada de ouro e a última segurando um bastão de osso. Habilidade. Visão do futuro. Ele pode prever pelo menos 3 minutos do futuro. Dominação. Ele pode controlar a mente de todos os arrancars mais fracos que ele. Forma 4. Agora a parte de baixo do seu corpo se transforma em um corpo de tigre e a parte de cima continua como antes e possui uma cauda de um serpente com 15 metros. Habilidade. Abalo sísmico. Ele pode criar terremotos ao tocar seu bastão no chão. Esmagamento de cauda. Ele enrola sua cauda em alguém e começa a o espremer. Manipulação de memórias. Ele é capaz de ver e transformar as memórias daqueles mais fracos que ele, podendo fazer um momento de alegria virar um de tristeza, por exemplo. Agora os níveis das maldições. Bom, aqui é a mesma coisa que no original, só muda que eles são ainda mais fortes, tendo o nível de Lorde, que são as 15 maldições de nível especial mais poderosos, podendo criar suas próprias guildas de maldições, e eles obedecem diretamente à rainha das maldições, no caso a Ryumen Sukuna. Agora irei apresentar os monarcas. O monarca das sombras. O imperador dos arrancars, Poseidon, considerado um dos mais poderosos monarcas, conseguindo transformar todos em sombras com exceção dos outros monarcas. O monarca da destruição.
O rei dragão Albing, um dragão poderoso capaz de manipular o fogo, a água e a escuridão, considerado o mais poderoso monarca, devido à sua arma capaz de destruir deuses, e eu e ele nós odiamos. A monarca das pragas. Rainha dos insetos Beelzebub, considerada uma das monarcas mais fortes graças às suas formigas quimera capazes de evoluir, absorvendo informações e nutrientes de outros seres vivos orgânicos, ganhando as características daqueles que elas devoraram. O monarca do gelo. Imperador invernal Gladius, e governante de um povo de outro mundo. E nesse mundo só a neve e gelo costuma ser calmo, mas luta, não hesita em atacar primeiro. A monarca das aberrações. A rainha das maldições Ryumen Sukuna está entre as mais fortes, sendo que sozinha destruiu um reino inteiro com facilidade, mas acabou tendo que ser selada em mim após ser vítima da traição de um dos monarcas. O monarca dos meteoros. Rei do povo da lua Ryoshizo, ele e seu povo vivem na lua e quase nunca vem à terra ou se intromete nos assuntos dos outros monarcas, e é um dos poucos que eu chamo de amigo. O monarca dos espectros. O rei dos Shinigamis Yamamoto, ele lidera os ceifeiros da morte, seres que levam as almas para seu devido local de descanso. Eu e ele temos nossas diferenças mesmo assim somos amigos, e em um acordo de paz ele me entregou a receita de Azaushis para criar as minhas próprias Zanpakutos. A monarca das bestas. Imperador das feras Kaido, ele tem um exército de milhares de todos os tipos de bestas, ele é extremamente violento e agressivo, agindo sempre pelo impulso. Ele me odeia devido a uma luta que tivemos no passado. Por favor, passem no canal do meu parceiro Robin Teorias, ajudem ele a crescer aqui na plataforma, por favor, as teorias dele são bem boas, então deem a ele uma forcinha. Bom, foi isso galera, tá aí os conceitos da teoria de se eu reencarnasse em Nanatsu no Taizai. O próximo vídeo será e se eu reencarnasse em Naruto parte 1 e depois será e se eu reencarnasse em One Piece parte 0. Terá um comentário meu fixado aí nos comentários. Os 20 primeiros a comentar nesse comentário irão receber um salve nos próximos vídeos. Isso, tchau, fiquem com Ivo, Deus.